Estamos com 42 pessoas na sala. É uma sala de aula, uma sala boa para palestra. Então, para quem não me conhece, sou o professor Fernando Silveira, de Psicologia Humanista da Unifesp, Campus Baixada Santista. Eu tenho a honra e o privilégio de ser o professor responsável por fazer a ponte entre filosofia e psicologia, porque eu estudo os filósofos que a gente vai aplicar no contexto clínico da psicologia. Só uma questão de ordem, gente, por gentileza, quem tiver com o microfone aberto, fecha o microfone e a gente vai abrindo na medida que a pessoa for conversando, tá? Porque senão a gente escuta um barulho. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Fechar o microfone, porque senão desconcentra aqui. Muito obrigado, fecha. E, na medida que vocês forem falando, a gente vai abrindo o microfone para a gente ter o nosso diálogo, né? Como eu disse, eu tenho essa... O microfone está baixo, gente? Peraí. Melhorou? Melhorou o microfone? Melhorou? Melhorou, gente? Como é que tá? Tá bom? Tô ouvindo super bem, Fernando. Melhorou. Eu aumentei um pouco. Então tá. E aí a gente vai fazer essa jornada da interface entre filosofia e psicologia para a gente entender a questão da pandemia, né? O tema da nossa palestra é entre angústias e biopoderes, que estou abrindo aqui a minha página, angústia e biopoderes, a pandemia sob as perspectivas das filosofias de Merleau-Ponty e Michel Foucault. São dois filósofos franceses, a gente vai poder viver essa jornada da filosofia francesa, tá? E com isso a gente vai poder navegar por dois grandes horizontes: o horizonte do que é fenomenologia e o horizonte do que são as relações de poder. Isso tem um lado, digamos, de aprendizado e como a gente aplica esses dois aprendizados para a gente refletir sobre a pandemia. Obviamente, não tem nenhuma questão conclusiva, porque aqui é um exercício de pensamento mais do que conclusão, principalmente diante de um contexto emergente, né? Se a gente pensar que toda essa circunstância da pandemia, do ponto de vista mundial, começou a se configurar no fim do ano passado, né? E nós estamos, de certa forma, sendo afetados por isso, a gente vai abrir um espaço de acolhimento e de reflexão a partir de alguns temas que a gente vai trabalhar junto. Por isso, eu oriento vocês a terem um papel e lápis ou uma página no Word para a gente conversar. Em torno do fim da minha palestra, em torno de 10h20, 10h30, a gente vai abrir o link de um formulário, que é um certificado de presença, e também para preenchimento de dados, de preferências de temas, porque a gente está tendo a constituição de um grupo de estudos humanistas no Brasil inteiro, gente. Esse é o fenômeno das reuniões online, né? A gente está com a perspectiva de fazer uma organização a cada 15 dias de palestras. Semana passada a gente teve a palestra do Marco Silva, no qual ele falou sobre empatia e acolhimento, sobre abordagem centrada na pessoa, que é uma linha da psicologia que trabalha justamente esses conceitos-chave de acolhimento, empatia, colocar-se no lugar do outro. E a partir da semana passada a gente estipulou, né, começou a desenvolver um grupo de estudos toda quinta-feira às 17 horas. Estamos aí no horizonte de estudar textos do Carl Rogers, do Foucault e do Heidegger, para começar. Apenas Carl Rogers, Foucault e Heidegger. Para quem conhece filosofia e psicologia, sabe a seara arrojada, né, que a gente vai se aventurar, a aventura do pensamento. Então, com isso, para quem quiser a certificação, por gentileza, preencha o formulário, e temos, a partir do formulário, uma página no YouTube, só por Lançado no Mundo, tem até uma exclamação, tá? Lançado no Mundo, procura lá no YouTube, Lançado no Mundo, que já tem lá a palestra do Marcos e a primeira reunião do nosso grupo de estudos, e entre hoje e amanhã a gente vai postar a segunda reunião. Tá? Então, esse é o horizonte do nosso trabalho. Tá? Enfim, e repetindo que em torno de 10h20, 10h30, a gente vai abrir o link do formulário
para presença e certificação. Os certificados, eu coloco um prazo de 40 dias, tá, gente? A gente está conseguindo, em 10 dias, encaminhar, mas vamos colocar um prazo generoso aí, porque a questão da pandemia está atravessando trilhões de questões institucionais, certo? Então, podemos começar, papel e lápis na mão, para a gente anotar alguns conceitos, entre as angústias e os biopoderes, no qual é uma palestra que a gente vai trabalhar 3 eixos, né? A gente vai trabalhar a questão da angústia do ponto de vista do ser no mundo. O que é angústia, gente? Quais são as dimensões da angústia para a gente, inclusive, pensar a pandemia? Como é que esse fenômeno da angústia se manifesta enquanto na nossa presença no mundo, né? Isso a gente vai trabalhar o autor, vou dar uma digitada aqui, é o autor Merleau-Ponty, um filósofo francês, muito importante nas décadas de 50 e 60, que foi um dos que resgatou a fenomenologia a partir das experiências do corpo. Fiquem tranquilos que o meu papel é jogar esses conceitos e explicar um por um bem clarinho, tá? Nossa palestra vai ter em torno de 1 hora e 10, depois a gente vai abrir para conversa, tá bom? Merleau-Ponty, que a gente vai apresentar para vocês a fenomenologia da angústia, a partir desse olhar da presença no mundo, que é um tema-chave. Angústia, fenomenologia, presença no mundo. Já dá para anotando essas palavras para a gente fazer um mapa do nosso estudo. Em interarticulação, melhor, em contraponto a um outro filósofo francês, que podemos dizer que é contemporâneo, embora tenha morrido nos anos 80, que é o Michel Foucault. Michel Foucault, que inclusive, o Michel Foucault, ele foi aluno do Merleau-Ponty na Sorbonne, no Colégio Sorbonne, em Paris, e que vai, de alguma forma, se contrapor à fenomenologia a partir dos estudos do sujeito. Então, a gente vai ter um estudo de fenomenologia, por um lado, um estudo sobre subjetivação, do outro. Colocando as palavras aqui para nortear o nosso estudo. Ainda com o tema da pandemia como um horizonte para a gente interarticular a angústia da pandemia e como nós estamos sendo constituídos enquanto sujeitos de pandemia. Esse é o horizonte do nosso trabalho, né? Sentidos da pandemia e subjetivação. Quais são os múltiplos sujeitos históricos que brotam dessa experiência extremamente singular, na qual a gente está vivendo um momento inédito na humanidade, né? Que é uma pandemia que de tempos em tempos acontece na humanidade, que é isso de alguma forma que a gente vai abordar, não é a primeira vez que existe pandemia. Então a gente vai ter um viés histórico, por um lado, sobre a história da pandemia, e por outro lado um viés perceptual, quais são os sentidos e angústias que a gente trabalha, tá? É bom para a gente entender um pouco o que é angústia e como nós somos atravessados pela história. Esse é o horizonte do nosso encontro. Temos um número cabalístico de 55 pessoas nesse momento compartilhando essa partilha, né? Bom, e aí, sempre que eu dou uma palestra, gente, palestra não é defesa de tese, não é sala de aula, não é bate-papo no bar. Palestra é um encontro de afetos, no qual a gente tem que lançar alguns conceitos para a gente, de alguma forma, viver uma jornada, uma viagem, uma travessia, né? E tem um lado um pouco cinematográfico, que a gente tem que criar um filme, uma história, e jogar conceitos para que, de repente, esses conceitos, de alguma forma, estimulem os ouvintes para depois, quem sabe, eles se aprofundarem por trilhões e trilhões de caminhos, né? Então, assim, quando eu pensei essa nossa jornada, eu pensei... Eu tive 3 caminhos que eu fui desenhando, e aí só um que eu, de certa forma, eu achei o viável. Só que eu vou mostrar para vocês essa construção dos caminhos, e não é simplesmente mostrar uma obra em progresso, mas é mostrar essa construção, e essa construção também eu vou mostrando conceitos que eu não dou ponto sem nó, né, gente? Eu vou mostrando a construção e vou apresentando os conceitos. Eu tinha primeiro criado um personagem que depois eu excluí, que era o personagem de uma criança pequena, em torno dos seus 3, 4 anos, que seria acordada, depois
de um certo período de sonolência, que poderia durar alguns meses, e ela estaria no primeiro dia da pandemia no Brasil, né? Do isolamento no Brasil, que aconteceu em torno do mês de fevereiro. Depois eu vou mostrar a cronologia, se não me falha a memória. Foi fevereiro. Daqui a pouco a gente vai ver a cronologia. E aí eu imaginei essa criança solitária andando pelas ruas sem ninguém, obviamente, num contexto onde o isolamento seria respeitado, né? Onde haveria os comércios fechados, as pessoas trancafiadas nos seus cantos, respeitando o isolamento. De vez em quando passava um carro de polícia fazendo seu papel de vigilância, e seu papel ambíguo, né, de vigilância, né, como todo papel da polícia. Né, a gente depois pode falar como é que está acontecendo isso. Alguns serviços essenciais, a ambulância com a sua sirene aterrorizante em certo sentido, indicando, por outro lado, indicando que existe cuidado, né? É um terror cuidadoso, um cuidado aterrorizante, enfim, a ambiguidade dos serviços de saúde, do qual todos nós, muitos de nós aqui a gente faz parte, né, da questão da saúde, os motoboys, né, serviços de limpeza, né, que zelam pela qualidade da nossa vida, e aquela sensação de um vazio. Eu que moro na praia, então, eu abro a janela e dá um desconsolo, um susto, né? Aquela praia deserta, assim, aquela brisa, e a criança andando pelas ruas, e começando a ver nesse contexto uma profusão de pessoas com máscara. Isso, para nós que somos do Ocidente, é um fenômeno recente, é um fenômeno um tanto quanto inédito das pessoas mascaradas, né? Talvez seria uma versão contemporânea um tanto quanto trágica do faroeste, né, com seus lenços, seus duelos, e o espanto de ver um certo olhar de reprovação de algumas pessoas que estão sem máscara, né? Então é um processo da gente deflagrar a nossa ética e a nossa ideologia com o sem máscara, né? Mascarar-se agora é ser ético, né? Civilização dos mascarados. Isso, de alguma forma, cria uma sensação de uma certa atmosfera alienígena, futurista, de ficção, né? E exige de nós uma nova apropriação dos nossos sentidos, como essa criança personagem que eu desenhei, que depois eu retirei, né? Mas eu desenhei porque a criança, e retirei também pelo mesmo motivo, porque a criança, na sua menor racionalidade, e com o tempo nós vamos desenvolvendo o nosso campo intelectual, né? A criança representaria abertura para um certo estado de pureza e de ingenuidade, que é aí que entra o conceito da fenomenologia, né, gente? Fenomenologia é o conceito da abertura do ser no mundo. Anotem aí, tá, gente? Abertura do ser. Né? Existe uma dimensão fenomênica da abertura do ser no mundo. Uma dimensão que tem a ver com a nossa presença. Anotem as palavras aí: abertura, presença, né? Contato. E uma outra palavra muito boa para a gente falar de fenomenologia é aparição, de aparecer, tá? A vida se aparece como um fenômeno desde o momento que a gente nasce. Quando a gente nasce da barriga da nossa mãe, a gente aparece, abre-se a dimensão fenomênica da gente enquanto ser no mundo. É um campo de presença que se abre. Anote essas palavras, tá, gente? Não vou ter condições de toda hora de ficar digitando. Legal, a Giovana ainda está digitando para a gente. Quem quiser digitar aí para fazer o auxílio luxuoso ao palestrante, aqui são fortes emoções. Abertura, presença, contato, aparição. A vida como aparece. E a vida aparece antes da gente ficar racionalizando a vida. É um estado pré-racional. No sentido de pré-razão, também é pré-conceitual. Você é uma presença e pronto. Nós somos uma presença no mundo e pronto. E a partir dessa dimensão pré-conceitual, pré-tética, olha que palavrão bonitinho, pré-tética, que tem a ver de tese. Tese é quando você racionaliza as coisas, é pré-tese, é pré-racionalidade, é presença. E a palavra-chave dessa presença é percepção. Anotem aí, percepção, quem puder aí anotar a palavra no chat para ajudar. Existe um campo perceptual da nossa presença no mundo,
que estabelece uma relação de contato com o mundo, na relação com os outros, com o mundo, com as coisas, com a sociedade. E é isso que o Merleau-Ponty dá o nome de campo originário. Um campo constitutivo de sentidos. Antes de você ter uma ideia sobre uma situação, você tem uma percepção. Isso vou fazer um exemplo tanto quanto corriqueiro, né? A gente tem a percepção, chega uma pessoa na tua frente, você sente a pessoa, você percebe a pessoa antes de ter uma ideia, né? E aos poucos você vai constituindo uma racionalidade, né? A criança, quando nasce da barriga da mãe, ela se depara com um campo de presença completamente inédito e, aos poucos, ela vai, nos seus contatos, estabelecendo e desenvolvendo até uma racionalidade, desenvolvendo o cérebro, desenvolvendo conceitos, né? Então, existe uma dimensão pré-conceitual, originária, da presença no mundo, que ela é constitutiva, simultânea e, aos poucos, da racionalidade, da linguagem, da cultura. A gente nasceu da barriga da mãe da gente e deu um grito. Esse grito primevo, primordial, também era a semente da linguagem, era a semente das relações sociais, era a semente do contato com as pessoas. Então, a gente está sempre nessa situação de um campo de abertura que é sempre um lançamento. Notem aí, é lançamento. A gente é lançado no mundo. A gente é lançado no mundo dentro de um movimento. Aí, obrigado, Márcia. A gente é lançado no mundo dentro de um campo de presença e a cada momento a gente é lançado por uma novidade, que a gente não tem nome. Né? Por mais racional, controlador, maníaco que o indivíduo seja, existe sempre um campo de um certo desequilíbrio, de uma certa oportunidade, que é o campo de presença. A gente não dá conta desse campo. A gente não consegue explicar tudo da vida. A presença é sempre um lançar-se de uma maneira inédita. Por isso dá um certo friozinho na barriga. E mesmo que nós, nos nossos momentos de depressão, aí que entra um outro lado, né? Mesmo que você se tranque no quarto, né, apague as luzes e fique escondido embaixo das cobertas, né? O seu campo perceptual de presença no mundo, ele aos poucos vai escutando os sons da rua, os passarinhos, a onda do mar, isso vai te evocando para constituir sentidos. Nós somos condenados à produção dos sentidos e à profusão dos sentidos a vida inteira, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira virar uma samambaia, entendeu? Uma avenca. A gente não vai conseguir virar samambaia ou avenca, porque a gente tem uma estrutura humana perceptual. E a percepção nos demanda elaborar os nossos sentidos. E isso também faz a ponte desse campo perceptual com as ideias. Que é aí que entra, a favor, anotar em descrição do vivido. Você tem um campo do vivido, e de alguma forma, de um jeito ou de outro, esse campo do vivido te solicita apropriar-se dele. E a gente apropria através das ideias, através dos conceitos. A começar do conceito de si mesmo, né, gente? O conceito de si mesmo a partir dos nossos contatos, tá? Que brotam, que não se fecham, que não estão pré-desenhados, que não estão pré-determinados. Então, eu estou aqui, a gente está aqui no espaço de reunião online, eu posso ter me preparado para a palestra, de repente está alguma coisa acontecendo, que só quando eu abro a CAM, só quando eu abro a CAM as coisas acontecem, né? É uma perspectiva de encontro de inédito, e que abre o espaço para um outro conceito-chave, encontro, presença, abertura, aparição, que é intersubjetividade. Por favor, Márcio, coloca aí intersubjetividade. É um espaço, gente, que não é nem um espaço do 1 mais 1 é sempre mais que 2, porque a gente nem é número. Entendeu? Não é 57 pessoas se reunindo vai dar uma egrégora. Não, é um campo que emerge, onde a gente não tem SIC nem RG, onde a gente é encontro de presença único. No momento que acabar essa palestra, esse encontro vai se dissolver. E outras intersubjetividades vão se dissolver. Não é um encontro de objetos. Não são 58 objetos agora que estão se reunindo. É um encontro de um campo de presença inédito, que é o encontro de 58 pessoas, 58 seres
seres no mundo. Isso tem uma implicação ética, porque entra a questão de como a gente se percebe no mundo e o que a gente faz com isso. Já que não existe racionalidade que feche os sentidos, que explique tudo. Não tem, as pessoas te deram um nome e depois a sociedade te deu um SIC e te deu um RG, mas você não cabe nesse nome. Você não cabe nesse SIC ou RG, você é levado a produzir teus sentidos e a produzir seu conceito e a sua presença no mundo, do seu jeito singular. A história da sua relação consigo é única, que a história da sua relação com os outros é única, que a história da sua presença no mundo é única. E não, você é intransferível. E o máximo que a gente pode fazer é compartilhar alguma experiência, como a gente está fazendo agora. Nós, 58 pessoas. Por isso, aí, de repente, vem a gente atravessado, dilacerado por um evento mundial, intersubjetivo, chamado pandemia. Né? E que isso arrebata o mundo. E que é uma experiência inédita para todo mundo. Para o mundo como um todo e para as intersubjetividades, que também são campos singulares. Né? Agora, nós, 58 pessoas, estamos na nossa singularidade, que daqui a pouco se dissolve e criam outras. Né? Só que aí que entra o espaço de como você descreve a sua experiência. A descrição do vivido é uma pressuposição terapêutica, né, psicológica, de você, ao invés de aplicar uma teoria, né, por sobre o seu cliente, você vai abrir espaço para ele se perceber e dar nome de como ele se percebe no mundo. Essa é a abordagem fenomenológico existencial na clínica, porque existem outras abordagens maravilhosas que têm conceitos e teorias, e você vai olhar a pessoa a partir do viés da repressão, do complexo de Édipo ou de qualquer outro viés. Aqui não, você abre espaço para a pessoa constituir seu próprio campo de sentidos e a sua compreensão desse campo de sentidos. É claro que isso tem um certo idealismo, que é por isso que eu resolvi excluir a imagem da criança, personagem da criança, andando ingenuamente pelo mundo e sendo arrebatada pelos espaços da pandemia, que isso tem uma certa ingenuidade, né, gente? Isso é, digamos, ao mesmo tempo, a dor e a delícia da abordagem centrada na pessoa, da abordagem fenomenológica como um todo. Né? Isso que brota, essa presença que brota. E que a cada instante você olha para si mesmo, tem algo brotando. Como é que você dá conta disso que brota? De você, que o teu parceiro do lado, tua mãe, teu pai, teu namorado, tua namorada, teu vizinho, não vai dar nome. Né? É você se apropriando de si. Mas será que essas coisas brotam tão ingenuamente assim? Né? Essa é a crítica de fundo das abordagens humanistas como um todo, tá? Grupo de estudos, tá, pessoal? Como é que se configura esse brotamento e as escolhas que a gente faz na vida? Né? Será que o brotamento da pandemia, por exemplo, é atravessado por questões históricas? Né? Eu vou até fazer só um adendozinho que está aqui no roteiro, sim. A questão do brotamento, assim, a questão da fenomenologia no Merleau-Ponty é tão primada, né, pelo sujeito perceptual, pelas nossas percepções, que ele coloca que a percepção é, inclusive, anterior à nossa consciência de classe. Se a gente é burguês, se a gente é proletário, se a gente é rico ou pobre ou remediado, se as nossas posições políticas. Vou dizer isso porque eu acho que é uma preciosidade. Está no texto Humanismo e Terror, se não me falha a memória, um texto do Merleau-Ponty, no qual ele diz que antes de você ter a racionalidade de uma consciência de classe, antes de você entender que você nasceu na favela, ou que você nasceu num conjunto habitacional, ou que você nasceu nos jardins de São Paulo, né? E se apropriar dessa concepção de classe, você tem uma experiência de classe, você tem uma percepção de classe. Você nasce numa família, você nasce ali nas palafitas da zona noroeste de Santos, que é um lugar onde, inclusive, eu desenvolvo trabalho de saúde mental. Você vive nas palafitas sobre aqueles madeirames sobre o mar, você tem noção de que existe uma precariedade, tem os conflitos sociais daquele contexto, e tem os afetos comunitários daquele contexto, onde, em geral, esses espaços são espaços muito solidários. Você vive essa percepção,
essa experiência, e depois, em algum momento, quando você vai se compor politicamente, você vai ter a noção, não, eu sou um habitante da Palafita, ou eu sou um habitante dos Jardins, ou eu sou um habitante de uma ilha no Caribe, ou de um iglu do Alasca, entendeu? De uma tribo indígena. Ele diz, e com isso ele reforça a perspectiva dele de que a percepção é fundante de todo o resto. É fundante da história, da cultura, da política, tá? Que existe uma estrutura perceptual que são o nosso corpo, como fonte de sentido. Se a gente tivesse 3 cabeças, ou se a gente tivesse um olho na nuca, nossa percepção do mundo seria diferente. Se a gente atravessasse paredes ou voasse, nossa percepção era diferente, embora existam os psicóticos que querem voar, e que, né, só existem os psicóticos que não conseguem, de alguma forma, compor uma relação mais coincidente, né, entre a sua concepção de si e a sua possibilidade perceptual. O corpo ele dá uma possibilidade perceptual, mas tem gente que acha que é capaz de voar e paga o preço de tentar voar e muitas vezes se esborrachar, né? Então, sempre para Merleau-Ponty, a percepção ela é fundante da política, da cultura, da linguagem e de todas as teorias que a gente pode ter sobre si mesmo. E o nosso ser nunca se reduz a nenhuma teoria. Pode ser ela econômica, pode ser ela política, pode ser ela religiosa, pode ser um livro sagrado, pode ser um livro ideológico, pode ser o que for. Pode ser o que teu vizinho acha de você, né? Nenhum ser se reduz a qualquer concepção do outro, seja ela histórica, cultural, política ou fofoqueira, seja o que for. É cada um tendo que, de alguma forma, dar conta dos seus sentidos. E é dentro dessa altura do nosso campeonato que aí a gente é atravessado pelo Covid. Para os cientistas de vanguarda, dentre eles Eduardo Colombari, a sintomatologia do Covid não é algo que se restrinja a uma pneumonia grave. Né? Existe um campo conceitual, fruto da experiência, né? Não é só uma profusão de ideias, né? Mas é um campo perceptual, fruto da experiência, no qual atualmente cientistas de ponta consideram que o Covid-19 não é apenas uma pneumonia grave, mas são processos inflamatórios que podem afetar o sistema nervoso, produzir trombos, infecção em células intestinais, invasão de células do miocárdio, provocando arritmias, isquemias e infartos, disfunções renais, inflamação sistêmica, hipotensão arterial e mais tromboses, né? Ou seja, tromboses em diversos órgãos, e que deveria ser denominado um novo nome como síndrome, que é um efeito de conjunto multifacetado, né, de disfunção orgânica múltipla. Esse é o nome mais avançado que se tem sobre a pandemia, que é síndrome de disfunção orgânica múltipla. Tudo isso é fruto de experiência médica. Só que isso, ao mesmo tempo, não dá conta da tua percepção do que é a doença, né? E por isso, dentro de um espaço fenomênico, né, eu tenho a função de lhes perguntar, e acho que vocês poderiam anotar para depois, na hora do debate, a gente discutir a respeito. Qual a sua percepção sobre a pandemia, sobre o Covid? O que tem brotado de você na tua relação com os outros, os contatos com as pessoas, a partir desse arrebatamento mundial que é a questão do Covid, tá? Tarefinha para a gente fazendo junto, porque tem um campo perceptual, gente, que não se reduz a todas as disposições de higiene, sanitárias, políticas, seja do governador, seja do presidente, seja do prefeito. Como você se sente, como você se percebe dentro disso, que isso está mudando relações humanas, as pessoas estão isoladas, estão adorando ficar isoladas ou estão se violentando umas às outras dentro do isolamento. Como é que é o teu contato com a tua solitude? Que a solitude é uma questão originária do ser. Nós nascemos sozinhos e vamos viver e morrer sozinhos do ponto de vista ontológico. Ontológico, anota aí, Márcio, para mim. Ontologia é o estudo do ser no mundo. Existe uma condição humana que é solitária. A gente pode estar numa família de 10 pessoas, mas a experiência
Márcia, é ontologia, ON, por favor, por gentileza, obrigado. ON, tá, ok. Ontologia é o estudo do ser no mundo, tem uma dimensão do ser que é intransferível. A tua experiência de vida é intransferível. Você está se auto-enganando diante das suas experiências ou você está sendo autêntico? Queridas 62 pessoas, vocês estão descrevendo a tua experiência de vida com autenticidade ou construindo uma autenticidade que ela não se dá de uma hora para outra, ou você está vivendo de acordo com a ideia dos outros? Ideias que às vezes são fundos culturais, né? Tem ideias que são milenares, que a gente está nesse mar milenar das ideias do mundo, né? Agora quem vai dar conta do teu sentido é você. E o que aconteceu nos últimos meses que os teus sentidos foram deslocados de uma certa ordem, poderia ser uma ordem desordenada, mas tinha uma ordem pré-pandemia. Agora nós estamos sendo deslocados, né? A cada segundo por uma nova ordem. Que sentido tem isso para você? Como é que você se percebe com esse novo deslocamento? Papel e lápis na mão, página do Word, quem quiser responder, para depois a gente conversar no final. Com isso eu fecho um pouco a questão perceptual, que isso é fenomenologia. Espero ter sido dentro da nossa maratona, né, de uma palestra, ter sido mais ou menos aberto o horizonte, suscitado essas ideias. A percepção é intransferível, tá, gente? A percepção do mundo é intransferível. E muito das angústias que estão brotando, seja com as pessoas que estão na ponta, na frente do trabalho da pandemia, seja as pessoas que estão em casa esperando essas pessoas da ponta voltarem, é que tem um novo campo perceptual que está acontecendo no mundo inteiro e que ninguém sabe direito para onde que vai. Tá? Uma experiência inédita na história recente da humanidade. Talvez algo tão arrebatador tenha acontecido na Segunda Guerra Mundial e a gente está vivendo uma calamidade pública. E os números de mortes são números de guerra, né, gente? Esse é um primeiro exercício que eu tinha feito na construção do personagem de uma criança andando ingenuamente pelas ruas. E as coisas não têm tanta ingenuidade assim, tá? A próxima imagem, que também no fim eu não usei, mas é bom traçar uma jornada, e a próxima imagem também tem conteúdo, eu não dou ponto sem nó, né? Na palestra a gente tem que ser econômico e objetivo. Eu imaginei um adulto em coma, desmemoriado, que tinha ficado um ano, né? Antes da pandemia e que acordou no primeiro dia da pandemia. Uma experiência de alguém que tivesse uma racionalidade um pouco mais elaborada do que uma criança que ainda não tem uma estrutura racional tão desenvolvida. E só para a gente se dar conta, gente, talvez, esse adulto estaria no primeiro dia do isolamento no Brasil, vamos ser mais exatos, tá? Só para a gente recapitular, gente, foi no dia 9 de fevereiro que pela primeira vez a gente teve repatriamento de 34 brasileiros na cidade de Wuhan, que foram trazidos para a base aérea de Anápolis, em Goiás, que foi um marco central da nosso processo de pandemia, em 9 de fevereiro. Dia 20 de fevereiro teve o primeiro suspeito, tanto no Rio como em São Paulo, que não se configurou como caso de Covid. Em 24 de fevereiro, façam as contas, fevereiro, março, abril, maio, um pouco mais de 3 meses, foi a primeira internação, né, por coronavírus no Hospital Albert Einstein, de um senhor que veio da Itália. Eu tinha fechado a nossa conta dessa palestra no dia 25 de maio. Quem tiver os dados atuais, se quiser compartilhar pelo chat, agradeço. Mas em 25 de maio, ou seja, 4 dias atrás, nós éramos 22.746 mortes, né? Total de casos confirmados chegava a 365 mil. E eu tive assim o detalhe de fazer uma comparação com a guerra da Síria. Existe uma guerra civil na Síria que se prolonga há 10 anos e que até agora morreram em torno de 318 mil pessoas, e dentre essas 318 mil, em torno de 115 mil pessoas civis, né? Eu estava com os dados aqui, de repente alguma coisa aconteceu que eles sumiram. Mas é em torno disso, é 380, outra 115, alguma coisa assim, em torno de, tá? Se a gente fizer as contas, gente, em 10 anos de guerra da Síria, uma conta extremamente cruel, extremamente reducionista, se a gente dividir por 10,
Uma guerra, morreram 15 mil pessoas por ano. Né? Que bom. Esse é do Covid, né, Karine? Já temos dados do Covid. Karine, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Né? Por ano, assim, num desenho extremamente grotesco, mas por ano, na Guerra da Síria, morreram 15 mil pessoas. E a gente está há 3 meses com dados oficiais e subnotificados 27, 25, 22 mil pessoas, dia 25 de maio. Por favor, atualize os dados com a Karine ali, que ela informou generosamente no site. Então, a gente está num estado de guerra biológica, né? Coloquei errado. O número de óbitos é 26 mil em 3, 4 meses, de subnotificação, que cientistas estatísticos, como a Karine, que acabou de, de, de compartilhar os dados, existem estatísticos que dizem que esse valor subnotificado, de fato, é entre 5 até 15 vezes esse valor. E nós estamos num estado de guerra biológica. E as pessoas não estão se dando conta disso, e muitos políticos não estão se dando conta disso. Né? Aí, por isso que eu tirei o desenho da criança ingênua andando pela rua. Eu coloquei um adulto, de alguma forma, atônito, com esse conjunto de dados, e vendo novas subjetividades acontecendo. Né? Tem dados que 100 médicos já morreram no nosso país. Imagina outros tantos, outras centenas de enfermeiros, fisioterapeutas. As relações sociais mudaram, a circulação dos corpos, e o nosso corpo, a nossa alma está sendo constituído como uma alma pandêmica. Aí é que eu pego o gancho para a gente introduzir, e que isso tem desenhos diferentes, né? Tem desenhos sócio-históricos que nos arrebatam. Né? Vou falar um pouco de produção da alma moderna, que é o viés do Michel Foucault. Na primeira parte da nossa palestra, eu fiz um viés merleau-pontiano, fenomenológico. Agora, vamos pegar só um dado assim para a gente ver como sujeito se constitui de uma maneira diferente a partir do nosso cotidiano, que é a tal da microfísica do poder. Márcio, põe essa palavra aí para a gente estar introduzindo um outro autor francês, que é o Michel Foucault. Coloquem Michel Foucault para quem entrou antes. Vamos colocar a questão da microfísica do poder, que é um tema-chave para o Foucault. E como isso, a partir de um exemplo tanto quanto simplista, que às vezes na simplicidade é muito reveladora, né? O indivíduo que nasce na favela de Paraisópolis, gente, está tendo que se defrontar com outro campo de subjetividade, no qual, em função da falta de acesso de condições de educação, de saneamento e de saúde, eles se organizaram magnificamente através de 400 voluntários do bairro, para que há uma rede de suporte na qual cada um desses 400 voluntários vai supervisionar 50 casas, né, para fazer o acompanhamento desses sujeitos. Eles contrataram, a partir do investimento complexo, né, da favela de Paraisópolis, que a gente for falar, os investimentos desse contexto são situações complexas, né, realmente. Eles contrataram 7 pessoas com 3 ambulâncias para circularem, né, na comunidade, a um custo de R$6.000 por dia, tá? De investimento, entre aspas, privado deles, na medida em que eles são privados, né, de investimento público, né, fazendo um jogo de palavras. Enquanto isso, a grande elite mundial, 1% da humanidade que não trabalha à custa do trabalho de nós, escravos, 99%, está em bunkers de luxo em ilhas particulares. Né? Isso certamente representaria novas formas de subjetivação. Mas é que entra a desconstrução da ingenuidade fenomenológica, do corpo que brota sentidos, que se interage com as pessoas, que interage entre os espaços, como se fosse um corpo apolítico e ahistórico, e ao contrário, Merleau-Ponty diz que é a percepção que constitui a história do sujeito. Então, existe no Merleau-Ponty um brotamento de sentidos que constitui história, linguagem, contatos. Isso, de alguma forma, é uma premissa do ser humano do século passado, do humanismo do século passado, esse corpo produzindo sentidos. Aí vem um autor que, na verdade, foi aluno do Merleau-Ponty, que foi o Foucault, e diz que o dentro vem de fora. E que destrói, desmorona qualquer noção de interioridade, galera. Olhe para o seu umbigo nesse momento e olhe para tudo aquilo que foi valioso para você. Tuas ideias, teus sentimentos, teus desejos, tuas vontades, tuas libidos, tuas aspirações, e
E aí vem alguns autores de filosofia francesa e diz: isso tudo é construção histórica a partir de um discurso humanista implementado pelas ciências, com muito destaque às ciências humanas, a psicologia de um eu, a sociologia de uma sociedade, a antropologia de uma cultura, e diz que você tem desejo, que você tem uma identidade. Né? A gente vive numa sociedade identitária, que a gente precisa ter nome, sobrenome, RG, desejo, sentido. Hoje em dia, até um tempo atrás, existia uma profusão múltipla de várias tribos, você fica cada qual na sua tribo, cada qual no seu quadrado, né? Nos sábados e nos domingos, de segunda a sexta, você vive a sociedade disciplinar, produtiva e escravagista e quadriculante, né? E essa é a perspectiva de um sujeito constituído pela história, na qual a noção de identidade é muito importante. Você olhar para si próprio e ver quem você é. Toda essa ontologia, que é valiosa para o humanismo, eu sou professor de psicologia humanista, eu passo o semestre inteiro falando das escolhas do sujeito, das angústias do sujeito, a relação do sujeito consigo, com os outros, tudo isso, a noção de sujeito, a noção de outro, a noção de contato, a noção de interação é construção histórica para Foucault. Ele desmorona tudo. Tudo que eu falei na primeira metade da palestra, que eu defendi, que eu estudo faz 20, 25 anos, desmorona na minha frente. Desmorona diante dos meus alunos. Desmorona na reunião online. Nós 64 aqui reunidos. O que tem é produção de sujeito, produção de subjetividade. E que sujeito é esse? O sujeito historicamente situado, porque a percepção historicamente construída de alguém que vive a pandemia na favela é diferente de alguém que vive numa ilha particular. Tá? Isso parece óbvio, mas isso tem consequências dentro de uma pluralidade de construções de subjetividade, que é isso que a gente vai, de alguma forma, mapear agora. Só que ainda fazendo um gancho, né, toda essa abordagem sócio-histórica do Foucault e do processo de subjetivação é inspirada no Nietzsche. Quem consegue escrever Nietzsche aí para a gente? Que é um filósofo do fim do século XIX. Aí, Márcia, vai ganhar um Fiat Palio no final da palestra. Que é o Nietzsche ele diz que a história arruína o sujeito, que nós somos interpenetrados de história, desmoronados na história. E que se existe uma camada assim de civilidade, da religião, da cultura, né, das relações históricas, para a gente construir essa camada de classe civilizada, tem trilhões de sentimentos comezinhos e de interesses e intrigas acontecendo por baixo, que são as relações de poder. Né? E existe, a ponto do Foucault dizer que ele inverte a proposição do Platão, né, gente? Coloca Platão aí, que é um grande filósofo grego, que dizia que o corpo, Platão dizendo, né? O corpo ele é obscurecido, ele é desejoso, ele é cheio de vontades, ele é oscilante. E o corpo, ao mesmo tempo que é a sede da alma, ele obscurece a alma, que é uma alma gigantesca, espelho de Deus, contato com as dimensões metafísicas, e só apenas a alma é capaz de atingir a justiça absoluta, o amor eterno, né? A paz absoluta é a alma e o corpo ele aprisiona a alma. Né? Isso é o Platão. Aí vem o Foucault e diz que é o contrário, que é a alma moderna que aprisiona o corpo. Né? A alma, por exemplo, dos excluídos, dos sem-teto, dos sexualizados, a alma econômica, a alma da disciplina, a alma das pessoas, dos moradores de rua, a alma dos refugiados, né? Porque isso, mais do que um valor de natureza, isso é uma construção histórica. E nós somos atravessados por trilhões de disciplinas, por trilhões de normas, por trilhões de valores que dizem que a nossa espiritualidade é X, que a nossa sexualidade é Y, que a nossa vontade é Z. Isso como incidência de saberes que são legitimados com a melhor das intenções, né? As psicologias, né? Porque quando você pega um diploma de psicólogo, você vai construir um sujeito de alma, vai construir a alma do sujeito. Psiquiatria, medicina, biologia, fisioterapia, cada uma do seu lado. A pretexto de falar da natureza humana, na verdade, está constituindo subjetividade. Constituindo certo tipo de alma que vai, em algum momento, ser normalizada, enquadrada num lugar,
encaminhada para um manicômio, encaminhada para uma prisão, encaminhada para trabalhar ou não trabalhar, né? Isso, todas as profissões têm um campo de produção de sujeito. E aí dentro desse contexto que eu faço a pergunta-chave, né? O que você está fazendo do que fizeram de você diante desse nova produção de alma, que é a alma pandêmica. É uma alma multifacetada que eu vou traçar algumas pistas, né? Essa palestra não é uma palestra de certezas, é uma palestra de pistas, né? Mas existe uma alma pandêmica sendo produzida sobre nossos corpos. E que existe um processo contraditório de adesão por algumas coisas e de resistência, né? Coloquem essas palavras-chave. Tem uma alma pandêmica que está nos atravessando pelos discursos da mídia, os discursos do governador, o discurso do presidente, o discurso da medicina, o discurso da fisioterapia, o discurso da psicologia, o discurso da psiquiatria, que faz emergir uma nova alma que vem de fora e que busca se apropriar dos nossos corpos. E aí tem trilhões de embates, né? A gente está vivendo um momento de uma profusão de novas subjetividades e de novos embates, né? E a pergunta é, o que você está fazendo do que estão fazendo da gente dentro desse contexto de pandemia? Qual outra subjetividade você está vendo surgir de você a partir desse jogo? Porque você está sendo empurrado para ficar em casa, está sendo empurrado para ir numa frente, está vendo as pessoas... Você se torna uma pessoa infectada ou não infectada, você se torna uma pessoa com anticorpos ou sem anticorpos, né? Você se torna uma pessoa que vai criar uma nova rede de relações, né? Tem questões corporais, mas você vai relacionar daqui para frente com máscara? Você vai abrir a tua casa para quem? Né? Você está em casa com algumas pessoas, sob que condições de você ter que olhar todo dia para aquelas pessoas que você, no nosso escravagismo contemporâneo, a gente passava o dia inteiro fora, né? E anota aí a pergunta. Henrique, na hora das perguntas eu te respondo a relação de Sartre com Foucault. Tá? Por favor, me lembre. Tá? Você está no contexto de uma relação, de repente você era um ser, um sujeito de produção, né? E hoje você está tendo que se confrontar humanamente com as pessoas em casa. E aí faz surgir trilhões de processos. E aí que eu vou colocar as pistas encaminhando já para um outro momento, que é o seguinte, não bastava só... Aí é que eu faço a desconstrução do segundo personagem, que era um adulto que estava desmemoriado, ficou um ano desmemoriado e se abre no primeiro dia da pandemia. Esse personagem não dá conta. Né? Como eu disse no começo da palestra, tentei criar 3 personagens para essa palestra. A primeira é uma criança ingênua, já mostrei porque não deu conta. A segunda é um adulto desmemoriado, não precisa ser desmemoriado. O terceiro personagem que eu criei somos nós mesmos. Né? Como é que você se vê como personagem da história, do deslocamento dos seus campos perceptuais e tendo que dar conta de angústias que são históricas e que são de sentido, que são perceptuais, se abrindo para um novo rearranjo histórico que não é um rearranjo qualquer. Eu quero deixar bem claro, nós estamos vivendo 2 ACs, tá? Há 2.000 anos atrás teve antes de Cristo e depois de Cristo. 2.000 anos depois tem um AC novo, que é antes do corona e depois do corona. As pessoas ainda não estão se dando conta disso. A gente está vivendo uma nova era. A gente está vivendo o deslocamento de nova era e nós somos sujeitos resistentes ou sendo produzidos por essa nova era. Né? Como é que são nossos afetos? E a pandemia, gente, é que a gente abre por um espaço de um contexto de pistas. A gente está entrando para uma terceira parte da nossa palestra. Essa palestra tem 4 grandes campos. Eu fiz um campo que é a fenomenologia, apresentei o campo do Foucault, agora é um campo das pistas. E vou finalizar com um drops que é com Hannah Arendt, tá, gente? Que não está no... Eu fiz um curso de Hannah Arendt com a Silvana Ramos, da Filosofia da USP, faz 15 dias, gente. Me deslocou. Um curso online. Então, vou colocar uma pitada de Hannah Arendt no final. Tá? Mas aí vamos começar com as pistas. Pistas de sujeito que somos nós, tá? Para a gente, de alguma forma, conseguir se refletir um com os outros, nós 64 pessoas. Tchau, Fernando. O Fernando teve que sair. Um outro Fernando, sou eu. Né? Nós, 65 pessoas que estamos na sala, vamos trabalhar as pistas.
A universidade está toda reformulada, a gente está vivendo um mundo de encontros online, eu não estou tendo parada. Em alguns momentos são momentos de muita gratidão, como a gente poder reunir pessoas do Brasil inteiro aqui, né? Fazer grupo de estudos toda quinta-feira à tarde com pessoas do Brasil inteiro, né? Isso é uma honra, parece estar abrindo um outro campo de solidariedade. E a gente está sendo arrebatado, inclusive, por projetos de apoio aos apoiadores, né? O nosso trabalho em saúde, que tem alguns professores e alunos que estão trabalhando também. A gente está apoiando os apoiadores de ponta dos serviços de saúde da cidade de Santos, né? E dentro desse contexto, pessoal, eu peguei uma frase que eu vejo como pista disso que eu chamo de microfísica do poder, né? Que o poder ele se exerce sobre nossos corpos, sobre o nosso cotidiano. Esse é o alcance da genealogia do Foucault. Depois vocês me perguntam o que é genealogia, eu coloco essa palavra, já colocamos microfísica do poder. O poder ele se exerce materialmente sobre o corpo. Ele não fala de estruturas, de grandes estruturas, como, por exemplo, o marxismo fala de infraestruturas sociais que nos condicionam enquanto sujeitos econômicos. Ele não fala como estrutura psíquica, como o Freud fala, e nem fala como estrutura perceptual, né, que o Merleau-Ponty fala, né? Ele fala como microfísica do poder, que o poder está atravessando o tempo inteiro, tentando exercer seu poder, jogos de poder sobre os nossos corpos, é a medicina que fala uma coisa, é a Globo que fala outra, é a Record que fala outra, é um certo presidente de um país que fala uma outra coisa, brigando com presidentes do mundo inteiro, né? São governadores resistindo e a gente sendo atravessado pelo fechamento de nossas lojas, a suspensão de nossos trabalhos, criando um campo de subjetividade intenso, e a gente é atravessado no nosso cotidiano. Os jogos de poder que são difusos e não são centrados, eles são efeitos de conjunto, né? Exercendo sobre o nosso corpo, estão em constante embate dentro dessa perspectiva. E no contexto das pistas, foi uma frase online, quando a gente estava dando suporte para o pessoal do campo, né, da saúde em Santos, do trabalho em saúde, que tem alguns colegas aqui, que foi uma frase que uma enfermeira, se não me engano, ela disse que quando ela sai do trabalho, ela vai tanto para a rua, quando ela vai para o prédio dela, quando ela circula com os parentes, ela se sente como se fosse um leproso. Porque quando a gente ia pensar que as pessoas que estão salvando nossas vidas, uma certa parcela de uma população cruel, né, e desavisada, né, ou às vezes com intenções escusas, vai pichar no carro do médico de que ele é contaminado, de que ele é uma ameaça para a vizinhança. Ele passa o dia inteiro salvando as nossas vidas, os nossos parentes, os nossos cidadãos. Ele chega em casa, ele é agredido na rua. Quando que a gente ia pensar esse tipo de experiência de sujeito? E ela se sente como se sente um leproso. E aí é que entra o meu papel de historiador. Vamos agora abrir um campo pequeno para conceito. Qual que é a diferença dos processos de isolamento? Isso é muito interessante do ponto de vista histórico. Existem duas grandes figuras. As pandemias, gente, existiram desde os períodos bíblicos, tá, gente? Mas eu vou pegar a diferença do isolamento da lepra do isolamento das pandemias, que são diferentes, tá, gente? Vamos começar por um exemplo de pandemia. A pandemia da peste negra, que se alastrou e arrasou a Europa do século XIV ao século XIX. Tá? Foi a peste negra. Tá? Foram 5 séculos de destruição. A Europa, dentro desse período, no século XIV, ela tinha 450 milhões de habitantes. A morte foi em torno de 170 milhões. Basicamente, em torno de 1/3 da população da Europa foi dizimada por uma peste negra, que era uma bactéria que foi trazida pelos navios e embarcações do Oriente, que fizeram seus contatos comerciais com a Europa. Os ratos trouxeram a bactéria, as pulgas morderam os ratos, que morderam os seres humanos, num contexto que não tinha normas de higiene como tem hoje, e houve uma proliferação dessa bactéria, e que na época não tinha ciência, né? O pessoal fica questionando ciência, né? Não tinha ciência. Aquilo era o castigo dos deuses. Foi considerado castigo dos deuses.
Eram mortes de populações de cidades praticamente inteiras. Era o fim do mundo, né? Era o fim dos tempos, era a expiação dos nossos pecados, né? Esse tipo de sentimento, de alguma forma, no meu ponto de vista, infelizmente, esse sentimento paranoico e purificador, acho que esse é um sujeito-chave que eu quero trabalhar até o fim da palestra, o sujeito de purificação, esquizoparanoide. Diante de uma situação crítica, né, o indivíduo surta dentro de metáforas cósmicas. É Apocalipse, é o fim dos tempos, né? As cidades estão sendo dizimadas, as pessoas que eram consideradas pecadoras eram queimadas em fogueira, como uma forma de redimir o pecado. Quem quer ver uma ilustração disso muito boa, assista o filme O Sétimo Selo, do Bergman, um filme preto e branco lindíssimo, que é o indivíduo fazendo um jogo de xadrez com a morte. E é justamente dentro desse período. Agora, isso foi século XIV. Somente no século XIX, a ciência, então, né, descobriu qual que era a bactéria, e só agora, no século XX, foi feito o mapeamento do DNA dessa bactéria. Ou seja, durante 4 séculos houve uma relação mística. Houve relações sanitárias, sim, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Mas nesse modelo da pandemia, quando existe um alastramento de um vírus por todo um continente ou pelo mundo inteiro que se conhecia, qual é o tipo de diagramação que é feita? O governador ele tem o poder central, que tem uma rede de supervisores do governador, cada cidade tem as suas chefias de supervisão e cada bairro tinham os seus responsáveis pela supervisão. O que acontecia? 2 vezes por dia, na Idade Média, as pessoas eram consultadas, né? O fiscal batia na porta e em cada janela tinha que aparecer a carinha de uma pessoa. Se não aparecesse nenhuma carinha, se não aparecesse ninguém, era sinal de que a pessoa estava sendo infestada, contaminada pelo vírus, e algum processo de encaminhamento era feito. Todo dia, esses fiscais se reuniam no centro da cidade para fazer a planilha das informações. Tinha uma informação, tinha um mapeamento, tinha um controle populacional a partir disso, a partir de uma purificação coletiva. Era o sujeito considerado isolado e coletivo ao mesmo tempo. Nos modelos que a gente vive hoje, obviamente, com o instrumental tecnológico moderno das ciências modernas. Mas esse modelo do isolamento que a gente está vivendo hoje sempre existiu como uma forma de controle, de vigilância e de um poder de polícia sobre os corpos, desde a Idade Média ou até em outros períodos. Esse é o período que eu estudei para a gente poder tematizar, né? Teve cidade, gente, como Florença, que demorou 4 séculos para renovar a população. A população quase inteira foi dizimada. Esse é o modelo da pandemia. É uma purificação coletiva, as palavras-chave são purificação coletiva, isolamento coletivo, mapeamento regional e a pessoa sendo considerada como um grupo. É o diferente da lepra, no qual a nossa enfermeira está se sentindo como leprosa. Isso é um tema contemporâneo. A lepra é diferente, gente, é uma purificação individual. Quando o indivíduo é considerado leproso, né, ele é um problema dele. O indivíduo que ele precisa ser isolado da comunidade, um movimento diferente. Na Idade Média, pessoal, havia até uma ritualidade na igreja. O indivíduo na missa de domingo, ele era levado para a igreja, né, para fazer a despedida dele da comunidade, para fazer a ruptura dele da comunidade. Era um ritual, era uma homilia da missa, era um momento da missa. Qual indivíduo ele era apresentado para ser excluído da comunidade, ser levado para os asilos. E esses asilos, alguns séculos depois, houve uma diminuição da lepra e foi um modelo que foi usado para os internamentos do que seria construído como loucura, mas isso já é um outro capítulo. Mas a lepra é uma purificação individual, em contraponto a uma purificação coletiva das pandemias, tá? Mas existem outros sujeitos. Coloque a palavra-chave purificação, porque ela é sempre um exercício de poder. Eu vou fechar a nossa palestra com a questão da purificação do ponto de vista da Hannah Arendt, para a gente entender os efeitos fascistas da purificação. Mas ainda no contexto das pistas, que é a penúltimo campo da palestra, depois vem a purificação segundo Hannah Arendt. Estou traçando o horizonte.
Existem trilhões de subjetividades que estão aflorando para a gente tentar se espelhar, inclusive vocês também apontarem outras subjetividades. Primeira, que eu já sinalizei, médicos e profissionais de saúde como um todo sendo execrados e estigmatizados, né? Uma intensificação do poder de polícia e de vigilância social a pretexto de haver um controle da pandemia, cometendo, dentre outras possibilidades, algumas atrocidades de uma maneira intensa, como é o caso do jovem Pedro, que estava dentro da casa dele. A polícia invadiu e matou o jovem por nada. Mais uma intensificação da vulnerabilidade social, das questões raciais, das questões do lugar social que a pessoa está. Isso não seria feito na ilha particular dos ricos, né? No bunker de luxo, que está a população rica, mas na favela isso é feito. E 2 dias depois, um outro jovem, que era voluntário do pré-vestibular Machado de Assis, entregava 50 cestas às famílias de alunos, ele foi morto entregando cesta básica, gente. Né? Qual o valor desse tipo de subjetividade? Qual o valor desse tipo de ação de vigilância, de extermínio, a pretexto de fazer vigilância da pandemia? Esse é um tipo de sujeito que está emergindo de uma maneira intensidade na medida em que, a pretexto ou em função de haver uma grande concentração de forças ao redor do sujeito pandêmico que somos nós, a gente está à mercê de vários rearranjos. Tem umas 10 pistas aqui para a gente conversar. A intensificação da violência feminina. Os casais que sofriam, as mulheres que sofriam violência familiar, o risco de feminicídio, imagina de uma hora para outra você se vê tendo que conviver 24 horas por dia com o seu algoz, né? Que tipo de relação, é relação humana isso, gente? Que tipo de humanidade tem isso? Que tipo de sujeito tem isso, que faz esse tipo de desenho, né? Violência à população LGBT, seja no sentido da discriminação geral, e com especial destaque no sentido da transexualidade, porque tanto todas as multiplicidades LGBT, quando retornam ao lar, a pessoa tem que se confrontar com um espaço restrito, que às vezes na circulação social, de alguma forma, aliviava o preconceito familiar, porque o preconceito familiar é crítico também. Com especial destaque a população transexual, que há uma intensificação muito forte nisso. São 10 temas, subjetivações que eu estou apontando. Outra é intolerância com refugiados. Alguns refugiados, inclusive, estão sendo mortos com aquele estigma de que são eles que estão trazendo para o Brasil, que está se tornando o epicentro da epidemia. E a gente vai exterminar refugiado, sendo que nós estamos nos tornando, em função de trilhões de políticas públicas altamente questionáveis, políticas públicas que não seguem preceitos da Organização Mundial de Saúde, porque a Organização Mundial de Saúde é comunista, segundo a fala de alguns, e aí a gente vai exterminar o refugiado porque ele é diferente? A população negra, gente, em algum momento, eu torço para que daqui a 4, 5 gerações, e a cada dia, a gente faça de fato uma revisão do que é ser negro no Brasil. Né? Seja do ponto de vista perceptual, ninguém sabe que são 300 anos de escravidão quando não se é negro. A gente fica impedido de sair na rua por causa do isolamento de saúde 1 mês. Imagina você ser escravo, geracionalmente, e ter que resgatar essa historicidade a cada dia. E ter que se confrontar com um preconceito, que é um preconceito de purificação. A coisa está chegando a um ponto que é purificação do pobre, do velho, de raças, de preferências sexuais, a pretexto de pandemia. É isso que a pandemia está criando um caldeirão de banalização do mal, que é a minha tese, que eu vou chegar no final, que se irradia para todas as formas de subjetividade que sejam consideradas contrastantes a um padrão. Um padrão, eu não posso nem dizer que é dominante, né, gente? É um padrão atroz. Né? Hoje o que a gente está vendo é a emergência de atrocidades, de subjetividades. Né? Então a gente precisa, a cada dia, durante gerações, ensinar para os nossos filhos, para os nossos parentes, a estudar um pouco de história do nosso povo e fazer esse resgate. Né? Extermínio de lideranças indígenas a pretexto da invasão das terras da Amazônia. Já teve, se não me engano, até um tempo atrás, 16 índios contaminados pelo coronavírus. Então, há um embate entre vírus
e a apropriação dos espaços que não estão sendo tão vigiados em função da atenção da saúde, como destruição da natureza, destruição dos nativos do Brasil. Ele não é índio. Um dia eu fui num xamã, ele me fez um ritual de purificação de pajé, né? Eu perguntei, eu falei para ele, meu tataravô era índio. Índio? Não é índio. Índio vem da Índia. Eles são nativos. Nós somos invasores. Quando é que a gente vai entender que eles são nativos e que nós que invadimos? Né? E não precisa nem entrar em detalhes, gente. A reunião ministerial que teve semana passada, que eu não posso deixar de colocar nessa palestra, como assim, um mapa, é como um chá de Alice, né? No país das atrocidades, aqui. Se alguém se vangloria de ter uma equipe governamental que só abre a boca para falar atrocidade e exclusivismo, que cuida do governo como se fosse o quintal da casa da pessoa, por favor, gente, vamos estudar um pouco de história, vamos estudar um pouco de políticas públicas. Os nossos governantes, no mínimo, precisam ter preparo para estar no lugar que eles estão e não falar as coisas como se fossem inspirados, que vem da boca serve. Né? Isso é um chá de Alice das atrocidades. Né? É a minha opinião. Ninguém precisa me acompanhar. Mais dois outros horizontes: violência doméstica aos idosos. Já estamos caminhando para o final da nossa palestra. A gente diz a questão da incompreensão da questão do isolamento para o idoso, ao mesmo tempo o aproveitamento disso para fazer uma relação policialesca e de repressão diante dos nossos queridos idosos. E o sujeito aí faz emergir, isso for fazer um gancho para a última parte da nossa palestra, talvez mais uns 5 minutos, 5 a 10 minutos, que eu chamo de sujeito esquizoparanoide. Isso é um fenômeno muito interessante. Né? É muito fácil você... Não que não exista, tá, gente? Existe... Eu sou capaz de imaginar que nos jogos de poder existem pessoas perversas e sociopatas que querem destruir o mundo e os outros. Mas a posição esquizoparanoide, de você achar que você está num movimento conspiratório, tem alguns efeitos colaterais, com todo respeito aos adeptos das teorias das conspirações. Fascista. É fascista. Eu vou dizer algumas teorias. Eu tenho muito cuidado com bioenergético. Eu tenho certeza que tem algum terapeuta bioenergético aqui. Isso tem a ver com a fenomenologia do Merleau-Ponty. Eu falo como uma pessoa que estuda a questão energética a partir de Merleau-Ponty. Tá? Eu vou dizer um exemplo. Não vou dizer que isso se esparrame para todas as terapias bioenergéticas, mas eu estou falando do ponto de vista de produção do conhecimento. Tem circulado pela internet uma história seguinte, tudo falado com tanta doçura, em nome de um mundo melhor, tem sempre esse verniz. É uma história seguinte de que nós não precisamos nos preocupar, ou só precisamos nos preocupar para a gente mudar a nossa frequência. Por quê? O vírus está sendo implantado no mundo por um conjunto de uma certa ordem para eliminar as pessoas com vibração negativa. E aí a gente pega esse Facebook e tem toda a tabelinha das vibrações, o que é ser amoroso, o que é ser generoso, o que é ter compaixão para o próximo, como é o que ter raiva, o que ter ódio, o que ter angústia. Isso é um prato cheio para a purificação fascista, gente. O médico, isso é uma visão despolitizada. Vou ser mais claro com todo respeito aos bioenergéticos que estejam presentes. Se a bioenergética não tiver uma ponte com a política e com a história, vira um elemento de exclusão daquele que é diferente. Entendeu? Vai dizer para o médico que está lá na ponta, angustiado, né, fazendo plantão, para o enfermeiro, para o lixeiro, para o faxineiro, né, do hospital, que está vivendo aquela angústia, para ele fazer autocentramento no momento que ele está angustiado com as políticas públicas, com a falta de insumos, vendo humanamente dezenas de pessoas morrendo na frente dele, com certeza. Os hertz dele, com qualquer medidor, vai estar afetado. Mas esse é um preço existencial que ele faz para salvar as nossas vidas. Então a gente tem que ter cuidado com esse esquematismo geral de que isso, porque a questão não é a medida do hertz, a questão é que o discurso é assim. Esse vírus está purificando pessoas negativas. Às vezes a pessoa inerte que está na sua casa sem fazer absolutamente nada político, está lá só medindo os seus hertz e está tendo uma vida
insignificante diante da crise e vai estar com hertz alto. Então, a gente não pode, nesse momento, usar desses discursos, ou como certos discursos místicos também, esquizoparanoides, que diz assim que Deus reuniu nesse momento, eu já vi isso, né? Já vi da boca de pessoas queridas, né? Que Deus, nesse momento, está purificando as pessoas que são negativas. É nesse momento onde espiritualidade e bioenergética podem ser um instrumento de uma purificação fascista. E aí é que eu entro na Hannah Arendt. Eu sei que é um tema polêmico, eu não estou generalizando, tá, gente? Nem absolutizando. Estou dizendo que existem discursos revestidos de aura espiritual e que têm efeitos nefastos. Só isso, tá? Isso leva para o tema da purificação, para os nossos últimos minutinhos do que eu venho falar. Depois eu estou à disposição para escutar de vocês. Eu tive a palestra é sempre um exercício de presença. Há 15 dias atrás eu fiz um curso maravilhoso sobre Hannah Arendt, que eu desconhecia. Para quem não sabe, a Hannah Arendt já foi uma filósofa dos anos 50, que inclusive esteve em campo de concentração na França, né? E que foi a primeira que, no seu livro Origens do Totalitarismo, ela foi a primeira a debater o totalitarismo moderno. E o tema totalitarismo, ela inaugurou o tema do totalitarismo na humanidade. E a gente corre o risco, nesse momento, de viver um processo de purificação no qual as mortes são tratadas como números. Isso do ponto de vista institucional de alguns países atrozes, governados por governantes atrozes, certo? Alguns países, não precisa nem citar nome, gente, não precisa nem citar, né? Que não é uma... que eu não estou defendendo, desdefendendo. É uma questão de constituição de sujeito, que eu tenho especialidade nisso. Eu posso dizer que existe a produção na pandemia de sujeitos promotores da atrocidade. Só que essa atrocidade, gente, o que essas pessoas, pelas quais nós estamos nos cercando de algumas delas, vivenciam um tipo de atrocidade cotidiana. A maldade, esse é o grande conceito da Hannah Arendt, que ela falou ao ver... ela desenvolveu o conceito de banalidade do mal. Ela diz que o mal, quando ela via os líderes nazistas sendo julgados, eles se expunham como se eles fossem obedientes a um poder central e eles estavam simplesmente seguindo as suas regras administrativas, exterminar populações de judeus, de negros, de ciganos, de homossexuais, que foram, né, milhões de pessoas que foram exterminadas, e eles eram funcionários. Eles tinham que fazer o serviço deles bem feito, através de um movimento de obediência, de disciplina, e que isso, de alguma forma, é característica da banalidade cotidiana. O mal, ele não precisa ser um mal demoníaco, sociopata, uma perversidade absoluta, aquele mal caricato de história em quadrinhos, né, sombrio, o mal pelo mal, né? Ele pode ser uma banalidade do mal cotidiano, superficial. E é isso que, de alguma forma, a gente tem que se atentar. Pode ser uma coisa cotidiana, uma frase, uma posição, uma objetivação da gente mesmo, dos outros, né? Estamos apenas cumprindo um expediente e, às vezes, o mal se reveste de disciplina, de uma obediência militar, de um rigor cotidiano, superficial. Segundo a Hannah Arendt, é o bem que ele é profundo. A bondade é que é profunda quando você mergulha dentro de si e vai buscar a raiz profunda das coisas e vai buscar pensar diferente, pensar dentro de uma radicalidade. A bondade, ela é radical, ela é profunda. Só que exige do sujeito pensar diferente o tempo inteiro, se atualizar o tempo inteiro. Sua percepção e sua concepção histórica. O mal, ele é superficial. Ele é rasteiro. Ele é mortífero, sim. Ele tem uma efetividade muito grande, mas ele se alastra como se fosse um fungo. Gostei muito dessa imagem, eu vou ter que trabalhar isso, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista psicológico, pois a gente, às vezes, é desmoronado nos nossos afetos, na nossa vida, por uma frase, uma aproximação inconveniente, um afastamento praticamente injustificado. Existe uma maldade, eu até extrapolo isso, isso é uma hipótese minha, que é a neurose, os nossos sentimentos recalcados, que 90% da população do mundo é neurótica, né? A neurose é uma esparramação de fungo de atrocidades superficiais.
sentimentos reativos diante dos afetos, da falta da reflexão dos nossos afetos, isso em condições conjunturais normais. Agora imagina no momento onde de repente abre uma porteira de um alastramento de trilhões de subjetividades novas, rearticuladas, naquilo que eu chamo de uma nova era, que é a nova era pandêmica, e como de repente está dando vazão, de acordo com certas diretrizes de governo de certos países, né, um alastramento de uma banalidade do mal. E o mal ele não precisa ser essa banalidade não precisa ser inteligente. Os líderes dessa propagação, desse fúngica do mal, não precisam ser inteligentes. Porque o totalitarismo é um movimento no qual uma máquina precisa se mover o tempo inteiro. Se mover alastrando as suas atrocidades e as suas idiotices. Essa é a característica dos sistemas totalitários. Eles não precisam ser iluminados, ser grandes líderes esclarecidos. É uma máquina que se move sem fim, num contexto de purificação. Por isso a palavra-chave, né? A gente vai purificar quem agora? Os velhos podem morrer? Através da pandemia, a gente está fazendo uma purificação fascista em vários países. Através do alastramento de ideias que não seguem as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, através de um projeto de atuação cheio de furos e cheio de manipulação de informações, fazendo mover uma máquina de multiplicação de uma banalidade do mal que se alastra cotidianamente numa rede social através de uma microfísica do poder, onde grande parte da população faz seu papel de ser reprodutor desse fungo que é a banalidade do mal. Por quê? Porque as últimas frases da nossa palestra, porque é o medo de pensar. A banalidade do mal representa a pessoa que não tem dificuldade de pensar sobre si mesma e segue preceitos obedientemente, vivendo a sua vida a partir de um referencial exterior, tá? Porque o pensamento, gente, o pensamento é sempre um descaminho. É sempre você sair da sua zona de conforto e você adentrar em mundos, em percepções de si, em concepções históricas de si mesmo que antes você não tinha condições de elaborar, tá? Pensamento não é construir certezas, é você viver na borda do pensamento. É expandir a tua consciência entre o que você já pensou de si mesmo e o que você ainda não pensou. Por isso eu gosto muito da frase do Michel Foucault, que ela fala sobre descaminho do pensador, e que isso é uma convocação que eu faço para mim a cada dia, né, de eu mobilizar meu pensamento, e que eu apresentei vocês com essa provocação. Uma frase, né? De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos? Se o saber fosse uma flor na lapela, tá, gente? Você vai fazer um depósito de livro que você leu e de ideias que você leu. E não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece. Que pensar diferente é se descaminhar, principalmente nesse novo contexto da pandemia, na gente se reconstituindo, tendo que se reconstituir de uma maneira nova, nessa nova era a cada momento. Muito obrigado. Normalmente, depois de uma plateia, a gente aplaude, né? Quer dizer... Obrigado pelo carinho. Pessoal, agora a nossa palestra tem 2 horas, são 11h25. O Márcio está coordenando as falas. Estou aqui com um papelzinho aqui para anotar as perguntas. A gente pode fazer. Lembrando que está passando uma lista de certificação e também de análise das pesquisas. Teremos a Marcela Minhoto falando de Gestalt terapia daqui a 15 dias. Não, a Minhoto, eu sabia que era você. Sou eu. Eu sei que era você. Estamos aqui com a Marcela Minhoto acompanhando a palestra, que daqui a 15 dias vai traçar a Gestalt terapia do ponto de vista da pandemia, né? A pandemia do ponto de vista da Gestalt terapia. Informa a todos os interessados que no formulário tem, você quer participar de grupo de estudos? Nós estamos fazendo grupo de estudos toda a quinta-feira às 17 horas, tá? E existe um WhatsApp. Márcio, por gentileza, passa o WhatsApp. Gente, está o microfone aberto, gente, não tá... Vamos fechar o microfone, vamos só abrir para falar, porque senão... E o Márcio, passa o link do WhatsApp para quem quiser se
participar do grupo, que a gente está debatendo as questões do Otis durante a semana. A gente vai ler livros para a próxima reunião do Carl Rogers, toda quinta-feira às 17 horas, nessa sala, tá, gente? É simples, é só copiar e colar esse Google Meet e vir na quinta-feira, e daqui a 15 dias a gente vai ter, na sexta-feira, daqui a 15 dias, a adorável e sapiente Marcela Minhoto, tá? Enfim. E agora a parte das perguntas, gente. O que vocês querem perguntar? Compartilhar, né? Compartilhar. Aí você pode abrir o microfone, falar, ou então manda pergunta. Se você tiver um pouco de timidez, e eu for um cara muito, uma grande, se eu inspirar alguma projeção de autocobrança demais, você pode escrever no chat. Mas é legal abrir o microfone, mostrar a carinha, assim, né, para a gente conversar no final do encontro, né? O Márcio parece que já tem uma lista, né, de pessoas. Sim, durante a palestra... Perdão, Márcio, só uma coisa. Essas palestras estarão disponíveis no YouTube, lançado no mundo, YouTube, beleza? Lançado no mundo. Se inscreva-se. Durante a palestra, surgiu uma pergunta do Henrique Leite e de outra pessoa que eu estou procurando o nome aqui. E do Nathan Ximenes. Caso eles queiram falar agora, acho que está aberto para perguntas. O Henrique quer falar ou o Márcio fala a pergunta para eu responder? Henrique, fala. Henrique Leite. Eu posso fazer esse caso. Ele já escreveu. Existe uma relação de Foucault com Sartre? Tem uma relação de antagonismo e de canibalismo de um com o outro. Entendeu? Vamos entender do ponto de vista de um certo desenvolvimento histórico. A Europa, no fim da Segunda Guerra Mundial, foi destruída. Diversos países destruídos. Isso representou no imaginário das pessoas algo muito forte, no imaginário coletivo, porque estamos diante de civilizações milenares que têm 3.000 anos, e de uma hora para outra, elas se destruíram umas às outras, né? Através do Hitler, enfim, de toda a questão do nazifascismo, que é uma máquina de totalitarismo, tá, gente? Cuidado com essas máquinas. O Hitler não era muito inteligente necessariamente, mas ele punha a máquina do totalitarismo para se mover. Não sei se vocês conseguem enxergar isso em outras situações. Entendeu? Que a pessoa tem uma retórica meio descontínua e põe uma máquina para se desenvolver, e uma parte da população adere. Não sei se vocês já viram algum movimento desse tipo assim. E depois do pós-guerra, na reconstrução da Europa, surgiu um humanismo renovado, que é o que eu dou no meu módulo. Eu dou Sartre, Heidegger, Merleau-Ponty, que são os autores que vão resgatar o discurso do homem, suas escolhas e a sua liberdade como uma forma de redesenhar a civilização ocidental, no caso europeia, de uma outra maneira, né? E o grande expoente desse processo, e um dos maiores pensadores do mundo, foi o Jean-Paul Sartre, que ele fez um humanismo de nadificação. Ele foi estudar a relação do ser com nada. Só dando um aperitivo, que é isso que a gente estuda no grupo de pesquisa, todos estão convidados. A gente nasce no mundo da barriga da mãe e dizem que você tem um nome e sobrenome, tá? Aí você vai se interrogar a vida inteira quem você é, porque isso é inevitável, mesmo que você seja uma pessoa que só queira assistir Domingão do Faustão. Chega uma hora que o teu ser vai se interrogar. Nesse movimento de se interrogar, você vai para o mundo e você vai saber que você não é nada do mundo. Eu não sou a Dani, eu não sou a Marcela, eu não sou o Eduardo, eu não sou a Maria Dalma, eu não sou esse notebook, eu não sou essa garrafa de eu beber água. Então ele fala que existe uma essência de nós mesmos, essência no mundo, não é essência transcendental. Existe uma essência fernândica e uma essência juliânica, que eu estou vendo aqui, uma essência camiliânica, uma essência beatriciânica, né? Enfim. Cada um tem uma essência no mundo, que quando vai para o mundo, descobre que não é nada do mundo. E por isso que emerge a liberdade sartriana, na medida em que você não consegue ter conexão absoluta. Esse é o Sartre, tá, gente? A tua essência não se comunica absolutamente com nada do mundo, porque você não vai se identificar com nada no mundo. Você vai ver, você só vai encontrar negação de si. Eu não sou esse bloquinho, eu não sou a garrafa d'água, eu não sou vocês. Isso dá a responsabilidade pela nossa liberdade. É você também absolutamente livre, é aí que vem a frase que nós somos condenados a sermos livres, que é a frase do Sartre. E aí vem o Foucault, né?
e diz que todo esse discurso humanista é criação histórica. Desmorona. Liberdade do sujeito. Todo esse humanismo é um dispositivo de poder, que é pretexto de você se identificar como sendo livre ou não. Você é encaminhado para o CAPES, você é encaminhado, você tem uma rotulação no CID, né, do teu diagnóstico, você é encaminhado para a prisão. Ele fala das questões de poder que são produzidas a partir de um discurso humanista, que é praticamente uma ficção histórica criada nesses 3 séculos de ciência moderna. E aí ele desmorona o Sartre. E o Sartre, obviamente, ele tem o existencialismo humanista fenomenológico, tem muitos seguidores, tanto que a gente estuda isso com muita ênfase e vai questionar o Foucault também. Né? Foucault não é absoluto, tem trilhões de limites na obra do Foucault. Tem limites e possibilidades no humanismo e tem trilhões de limites na genealogia, tá bom? Do Foucault, tá? Mas aí eles vão brigar, eles vão ficar inimigos, entendeu? O Sartre vai dizer que a abordagem do Foucault é a última reserva do pensamento reacionário, e o Foucault vai dizer que a Simone de Beauvoir, que era a companheira do Sartre, deveria voltar a ser faxineira. Todos os preconceitos que essa frase pode dizer, porque a Simone de Beauvoir era uma escritora, uma filósofa importante, né? que falava das questões do segundo sexo. O Foucault ele vai, de alguma forma, desconstruir todo o humanismo e vai ser considerado de direita pela esquerda e de esquerda pela direita, entendeu? Não é um autor unânime. Não sei se com isso eu respondo. A ponte é uma ponte. O Foucault ele vai desconstruir epistemicamente o humanismo. Ele vai dizer que isso é uma produção do conhecimento e que todas as noções de liberdade, de escolha, de sujeito fazem parte de um dispositivo humanista e que talvez um dia surja um outro dispositivo. Um dispositivo que é estruturado por muitas filosofias, pela psicologia, pela sociologia e pela antropologia. Então, eles não são parceiros de forma alguma. Em alguns momentos, eles deram, em manifestações, até deram braços dados contra agressões à liberdade, isso foi até um momento histórico, nos anos 60, mas, do ponto de vista teórico-conceitual, eles têm trilhões de atritos. Trilhões, tá? Outra pergunta? Outra pergunta? Qual que é a outra, Márcia? Era do Nathan Ximenes. Se quiser, eu posso ler. Quer falar, Nathan? Quer abrir o microfone, abrir a câmera? Pode falar, Márcio. Tá, é só um pouquinho, só achar ela aqui. Tá. Rousseau coloca a verdade como resistência. Se pegarmos o perspectivismo de Nietzsche, é interessante denotar e conceber o perspectivismo nietzschiano na similitude de cada indivíduo. Nesse constante processo de subjetivação que é alocado no tempo, como lidar com a desintegração entre o perspectivismo pré-pandemia e agora além da pandemia? É possível conceber tais questões assim? Olha, assim, essa inspiração nietzschiana que o Foucault tem é radicalizada em Foucault, dizendo que não existe verdade com V maiúsculo, mas existem jogos de verdades, né? E mesmo num contexto mais ingênuo do Merleau-Ponty, o campo perceptual ele rompe com verdades institucionalizadas. Então, tanto Foucault quanto Merleau-Ponty, eu vou pegar do ponto de vista desses autores que eu domino mais, o Nietzsche eu tenho um viés de contraponto, né? Os dois são genealogistas. Eles mostram a construção das verdades, seja do ponto de vista do campo perceptual, que não se reduz a qualquer racionalidade, ou seja, na radicalidade do Foucault, no qual ele diz que tudo é ficção, enquanto jogos de verdades. Ele se coloca como ficcionista. Nós somos produções ficcionistas dos jogos de verdade da história. Não existe nada fixo no Foucault. Tá? E dentro do perspectivismo que você está dizendo, um perspectivismo que havia um arranjo histórico, eu parto do pressuposto que nós não estamos vivendo apenas um episódio histórico. A gente está adentrando numa nova era, na medida em que a gente vai ter um rearranjo dos nossos corpos e almas que a gente não está conseguindo dimensionar. Tá? As universidades, com o seu zelo, com a sua cautela, eu vejo que tem colegas que estão entendendo esse deslocamento, ou no sentido da resistência, ou no sentido de se preparar para isso, ou tem gente que está achando que tudo vai se resolver em agosto. Entendeu? Então, o que eu vejo é que existe realmente, quando você fala de perspectivismo, que a gente está vendo uma ruptura de certos rastros, certos delineamentos perspectivistas,
a partir de um rearranjo de novos jogos de verdade que a gente não sabe para onde que vai direito, né? E que nesse movimento de um atônito, de um susto histórico, embora a gente não saiba, tem tido trilhões de apropriações de colocar essa máquina em movimento, aproveitando da baixa racionalidade, principalmente da ciência, que está tendo que, no momento de urgência, tendo que se mobilizar. A Unifesp está com 800 artigos publicados em alguns meses, mas isso, do ponto de vista científico, é uma gotinha, né? A ciência é um processo lento, um processo de um rigor que exige um método, e quando a ciência está rigorosamente seguindo a sua trilha longevidente, tem trilhões de outras correntes de pensamento que estão arrebatando as pessoas no movimento de boiada e que está tratando governos como se fosse para colocar a boiada para andar. Porque essa é a máquina totalitarista. Baixa racionalidade e empreendimentos que demandam a mínima aprovação diante de algumas estruturas decisórias que, nesse momento, têm uma apropriação importante, mas que não estão mobilizados por esse novo rigor. O legalismo, a gente sabe muito bem que pode ser muito bem manipulado. Tá? Então, não sei se respondi, mas eu estou achando que o horizonte perspectivista de uma verdade que se instaura, né, que Rousseau diz que dessa instauração da verdade, Foucault desconstrói a verdade com V maiúsculo e fala de jogos de verdade. Nesse momento, o jogo está embaralhado. Obviamente, as pessoas já estão se aproveitando disso, e a gente precisa ficar atento. Não sei se ele responde, Natan. Se compartilhei uma percepção. Não sei se é responder. Nesse momento, a gente não responde assim, como se fosse um questionário. A gente compartilha, né? Posso falar? Pode, Eduardo. Se quiser abrir a câmera, pode. Ok. Bom, Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua discussão. Eu sou, né, nem todos me conhecem, mas eu sou professor de fisiologia e a gente acha que, né, quando vai estudar fisiologia, a gente passa a saber das coisas, né? A gente vê o tamanho das coisas que a gente não sabe. Quer dizer, ou seja, e você falou várias coisas, né, que eu percebo o seguinte, né, essa presença no mundo, essa pré-existência, essa pré-racionalidade, percepção, preconceito, nascimento, grito de existência, campo de presença, né, isso tudo, em que momento que isso acontece, né, quer dizer, eu, por exemplo, quando eu nasci, o médico lá disse para minha mãe que não estava na hora, mas já tinha passado da hora, né? Então eu acho que eu estava num sufoco tão grande de hipóxia que eu acho que hoje eu entendo um pouco da minha ansiedade, da minha, né? De onde vem essa ansiedade, né? Se eu abrir ali o cérebro do Fernando, é igual ao meu, anatomicamente, né? Se for diferente é porque um dos dois tem algum problema, mas a relação cérebro e mente, ela acontece ainda, né, na vida intrauterina, quer dizer, você ainda não tem a experiência do nascer, você ainda não tem a experiência do primeiro grito, né, mas a mente já está sendo formada. Então, quer dizer, essa percepção de mundo, independentemente se eu estiver numa ilha toda protegida, sofisticada, etc., ou nas comunidades que têm um nível de sobrevivência totalmente diferente, né, dentro de isso em condições normais de vida, né, que dirá numa pandemia, numa guerra, a situação que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, eu gostei muito como você disse, eu vou me isolar, vou me enfiar debaixo das cobertas e vou me proteger, né, mas aí a tua mente vai dizer para o teu cérebro, o que você está fazendo? Sua presença. Exato, o que você está fazendo? Aí você começa a escutar mínimos de ruídos, não é, que a tua mente vai te levar para o mesmo desconforto de que se você estivesse na rua andando, ou numa praia andando sozinho, de máscara, etc. Então, quer dizer, eu não pude experimentar, não é, o grito do meu nascimento, porque obviamente eu não lembro, mas eu experimentei o grito de nascimento do meu filho. Né? E quando ele nasceu, né, eu acompanhei o Matheus, né, o meu primeiro filho, o segundo filho, o esquerdista lá do esquerdista que eu quero dizer, o pediatra não, o obstetra, esquerdista porque ele
ele tem um lado esquerdismo da medicina, não é? Que o familiar ele atrapalha, deixa ele lá longe, né? Entendeu? Então, assim, a gente só descobriu isso quando o Tiago nasceu, né? Mas o Matheus, ele nasceu, deu o grito dele, obviamente, eu comecei a conversar com ele, já se estabeleceu um diálogo, ele parou de chorar imediatamente, sim, reconheceu minha voz e a coisa fluiu, né? Então, essa percepção, essas coisas, essa vivência, né? E, obviamente, eu não estudo a minha área de pesquisa, obviamente, não é dentro dessa abordagem que você faz, mas eu, talvez pelo empirismo da minha percepção, eu levo essas experiências com muito sabor, com muita... Não é? Então, esse é um comentário que eu queria fazer. Uma outra coisa, você falou da purificação fascista, não é? Alguns dizem que isso é darwinismo, né? E aí se justifica no darwinismo, né? Mas por trás, obviamente, tem uma carapaça fascista, né? Grotesca. Então, esse é um comentário que eu queria fazer, eu queria te agradecer pela oportunidade. Para quem não sabe, o Fernando nasceu um ano depois de mim, mas lá na escola, né, no Tiradentes, a gente se encontrou e estudamos muitos anos juntos, né? Sim, os meus melhores amigos. E a gente tem uma história muito legal de aprendizado. E olha, obrigado. As voltas da vida, ele virou professor da Unifesp, já da Unesp, ele me recebeu na Unifesp, né? Estou em Santos, em São Paulo. Pode deixar cá aberta, Eduardo, vou te responder. As duas perguntas estão interrelacionadas, que a questão do fundo que você coloca, e que isso é até um convite para a gente estudar junto na contemporaneidade, porque existe uma certa estrutura de natureza, tá? Que é algo que se interarticula em relação à primeira pergunta, que tem um viés perceptual, e a outra pergunta que tem um viés sócio-histórico, que também é uma concepção de natureza. Tá? O que se refere à fenomenologia do Merleau-Ponty e da fenomenologia como um todo. Do ponto de vista histórico, Eduardo, e que isso tem a ver com a história da anatomia, da fisiologia que lhe interessa, antes do Merleau-Ponty, a gente teve o Russell no fim do século XIX, começo do século XX, que ele era um físico e um matemático que partia da pressuposição de que o pensamento cartesiano, isso é a base da fenomenologia, ele transformava o ser humano em unidades de sensações, unidades musculares, unidades anatômicas, unidades que você conhece hiper bem, porque você é um PhD na área, uma referência internacional da área. Mais que isso, ele como físico matemático, tá? Mais que isso, você perdia a dimensão da vida real, da vida como ela é. Né? Na verdade, a fenomenologia ela surgiu no século XIX, no fim do século XIX, como crítica ao cartesianismo moderno europeu. Tá? E como uma forma de resgatar uma ciência rigorosa que resgatasse a dimensão do vivido. E o vivido ele nunca pode ser descrito, nunca pode ser concebido em unidades. Entendeu? Para isso, até te convido e te aconselho a ler o livro do Russell. Alguém escreve Russell aí para mim? Crise das Ciências Europeias. É um livro que é o eixo da... Alguém escreve Russell? Não escrevo. Russell. A gente tem um L, peraí. Um R. Crise das Ciências Europeias, está aqui é o livro dele, no qual ele vai fazer a crítica, não é de um saber, ele vai fazer a crítica epistemológica da produção do conhecimento cartesiano. Entendeu? E a propositura do Russell é como ciência derradeira, a ciência da ciência seria a fenomenologia, que após fazer a crítica de todo o cientificismo da história, vai descrever a experiência vivida como ela aparece. E aí existe na Universidade de Louvain, na Bélgica, milhares de artigos do Russell, tá? Milhares. E ele produziu muita coisa dentro dessa linha de ciência rigorosa. Tá? Ele buscava a essência da percepção, da presença no mundo, e não uma essência metafísica, transcendental. Não. Você é um sujeito existencial, e aí ele vai tematizar o que é memória, o que é lembrança, o que é pensamento, entendeu? Ele vai fazer a descrição rigorosa científica, derradeira, resgatando a presença,
que foi negligenciada pelos cartesianos, que estudam o ser enquanto unidade. Não que não tenha valor, tenho certeza que quando a pessoa estuda um viés, um interstício muscular, isso vai estar abrindo um campo de conhecimentos extraordinário e com trilhões de consequências no sentido da reinvenção do novo sujeito. Nem tematizo isso, mas isso é dentro da episteme cartesiana. Entendeu? Quando a gente fala em fenomenologia, palavras do Russell, estou vestindo o personagem. O físico e matemático Russell queria uma ciência mais rigorosa, que partisse do vivido. Então, te indico a leitura desse livro, a gente pode ler junto no grupo de estudos. Tá? Aí, isso foi fim do século XIX, começo do século XX. Me interessa muito, de repente, uma pessoa laboratorial, que passou a vida inteira estudando as unidades do indivíduo, né? De repente, evocar uma outra episteme. Né? Como é que isso é possível? Pensar presenças no laboratório. Será que é possível? Isso é um delírio? Ou, enfim. Né? Isso tem uma apropriação nos anos 50 e 60 pelo Merleau-Ponty a partir da questão do corpo. Tá? O Merleau-Ponty não vai buscar a essência de sujeito. Tá? A essência da memória, a essência da... O Russell queria uma universalidade a partir da presença, entendeu? A presença minha, como você fala. O Eduardo viu o choro primevo do primogênito dele. Isso é o Eduardo. Mas qual que é a questão do choro primevo para a universalidade, sim, de um ponto de vista científico, entendeu? Você parte da sua experiência, mas você vai depurando, filtrando até chegar numa universalidade, mas sem perder a experiência, sem perder a percepção. Tá? Essa é a pressuposição da fenomenologia no geral. Nos anos 50, 60, o Merleau-Ponty diz, ainda o Russell tinha um resíduo de transcendentalismo a buscar a essência das coisas. O que a gente tem é o corpo no mundo. E ele vai fazer uma fenomenologia centrada no corpo. Entendeu? Aí eu lhe aconselho 2 livros. Existe um estruturalismo da percepção no Merleau-Ponty, sim. Eu falei, se nós tivéssemos 10 braços, a nossa percepção seria outra. Mas ele não vai estudar a unidade dos braços ou da ponta do dedo. Ele vai dizer presença corporal. Ele vai falar de esquemas corporais, de estruturas corporais, entendeu? De campos corporais, entendeu? Campos de percepção. Tentando estruturar uma linguagem que dê assim, cientificidade para o fenômeno da percepção. Tá? Eu lhe aconselho a ler, no Estrutura do Comportamento, ele vai desmoronar conforme o nome diz, todos os pressupostos científicos do comportamento. Eu acho que isso lhe interessa diretamente. Ele vai estudar os associacionismos, os efeitos reflexos, as estruturas musculares, tá? Perfeito. Entendeu? Ele vai mostrar, tá, tudo bem, tem o associacionismo, tem o efeito reflexo, mas onde isso não dá conta do fenômeno? É um livro bem técnico, tá? Depois ele escreve Fenomenologia da Percepção, essa é a estrutura do comportamento. Depois ele escreve Fenomenologia da Percepção, no qual ele também faz a mesma desestruturação do sujeito, mas ele já abre para outros temas, não só do ponto de vista do corpo do sujeito, mas ele abre para liberdade, intersubjetividade, amor, entendeu? Então ele abre para uns temas assim que são mais do ser no mundo, entendeu? Eu acho que isso vai enriquecer o teu ponto de vista e na tua contemporaneidade você vai poder atualizar, tá? Porque esse é um conhecimento que tinha um sentido no século passado, entendeu? De repente pode surgir trilhões de combinações, você está convidado para fazer essa leitura. Tá? E tem alguns artigos meus só para o Fernando de Almeida Silveira, você vai ver uns artigos que mostram os conceitos gerais. Eu tenho uns 15, 16 artigos, tá, gente? Põe Fernando de Almeida Silveira. Aparece a lista dos artigos em algum lugar, tá bom? Perfeito, Fernando, obrigado. Acho que é isso. Existe um estruturalismo perceptual só que questionando o sujeito cartesiano. Tá? Próximo, gente. Tem mais pergunta? Parece que tem. Estamos...
Ninguém mais quer perguntar? O Márcio, monitor, por gentileza, passa de novo o link do certificado. Tivemos 55 pessoas no apogeu da nosso encontro, né? Professor Fernando? Oi, diga. Isso que eu ia falar. Oi, É a pode Letícia, falar. tudo bem? Oi, Letícia, tudo bem? Diga. Eu queria só saber, assim, eu percebo que eu sou estudante ainda de psicologia, estou no meu último semestre, e eu percebo que a casa das pessoas, para quem trabalhava fora, está muito aversiva. As pessoas não se sentem em casa. E eu acho meio irônico, porque parece que o ambiente externo era o lar, a moradia, e a casa não... Sim, eu percebo pelo que eu estou fazendo estágio, pelos depoimentos que a gente ouve, né? E isso estaria relacionado com o processo de se reinventar, lá como o senhor falou do auto-enganado, de ser autêntico? Então, Letícia, eu acho que tem várias travessias, como eu apontei pelas pistas de subjetividade na palestra, que de repente a casa também virou local de trabalho, virou incubadora protetiva de uma pandemia e um espaço psicodramático de confrontação humana diante de novas redes. Não que a casa tenha sido sempre um lar no sentido essencial. Era um lar disciplinado, onde você descansava depois do trabalho, onde você acessava suas redes. Agora é um espaço de... Quem é cientista me ajuda uma palavra melhor, mas é um espaço incubador protetivo de pandemia. É um espaço público, mesmo que ninguém entre. O fato de ninguém entrar é um espaço de isolamento epidemiológico. Não é mais a mesma casa. Entendeu? Você vai encontrar seus amigos, ou mesmo pessoas... Eu saio da porta do meu condomínio e põe máscara. Não é um ato isolado. Eu sou um sujeito epidemiológico. Entendeu? E tem a ver com a intersubjetividade. É isso, a nossa subjetivação mudou. Eu estou trabalhando na minha casa. Por um lado, eu fico muito feliz, gente. Eu não teria esse encontro se não tivesse reunião online. E as reuniões online foram estimuladas em função da pandemia. Eu sou grato. Mas nós estamos atravessados. Eu vou acabar essa reunião e vou fazer outras coisas de trabalho na minha casa. É um outro espaço, é uma outra relação corporal, é uma outra presença histórica. E virou um espaço psicodramático, porque você está assim, compulsoriamente tendo que conviver com pessoas. Porque antes você tinha escapes. Tinha linha de fuga que era andar na rua. Entendeu? Se você andar na rua, você vai ter consequências, né? Que não tinha antes. Então existe um rearranjo de vigilância, um rearranjo policialesco. Entendeu? A gente acaba sendo vigilante um do outro e a gente acaba sendo epidemiólogo um do outro. Né? Também está a solitude, né? Então e a solitude não é a solitude do ser originário fenomênico, é uma solitude epidemiológica. É isso que a gente deve pensar enquanto profissional, enquanto seres humanos. Estão emergindo novas figuras de sujeito, que somos nós. Não é um sujeito abstrato. É isso que a gente tem que se pensar para se mobilizar, tanto para a gente mesmo, para as pessoas próximas, como nos nossos trabalhos. Porque a pessoa diz, eu estou com um problema em casa. Que casa que é essa? Entendeu? Estou discutindo com meu marido, com a minha esposa. Que discussão? É outra discussão. É outro arranjo. A gente tem que estar atento a isso, senão a gente vai... É o novo normal, né? Ok, obrigada. Mais alguma questão, pessoal? Lembrando que essa palestra vai ser disponibilizada, lançada no mundo, no YouTube. Estamos passando o link do WhatsApp do grupo e toda quinta-feira às 17 horas a gente faz reunião, tá? Então é isso, gente. Eu acho que tudo que tem um começo tem um fim. Queria agradecer sobremaneira. Eu preparei com carinho essa palestra. Teremos daqui a 15 dias Marcela Minhoto, que abriu a carinha na CAN. Quem quiser olhar a Marcela, é Noa Minhoto. É porque eu não consegui entrar com o meu perfil, só com o do meu filho. Você quer dar 2 dedinhos da palestra, assim? Não, gente, eu só acho que você fez uma introdução maravilhosa, né? Porque a Gestalt terapia usa muito a filosofia do Husserl, né? Usa muitas bases do humanismo como visão de homem.
Sim. Então, isso já é meio caminho andado, né? Tá. Então, eu só queria agradecer e obrigado pelo convite e até. Então tá, Marcela, passa no WhatsApp o nome da palestra que eu quero segunda-feira já encaminhar tudo, tá? Sim, sim. Gente, muito obrigado de coração, tô saindo renovado. Conhecimento, só a última frase, conhecimento em francês é connaître, que vem de connasser, né? É uma liberalidade minha que eu faço, não tem nenhuma raiz etimológica nisso, mas eu acho que compartilhar conhecimento é nascer junto, tá? Então, agradeço a gente ter nascido junto nessas 2 horas e continuemos, tá? Grande abraço, a gente vai se falando. É isso mesmo, muito obrigado pela sua generosidade de sempre compartilhar o seu saber. Eu achei isso fantástico. Continuemos crescendo juntos. fernando.silveira@unifes.br. fernando.silveira@unifes.br. Até a próxima.